Olá! Nesse vídeo eu venho trabalhar com vocês a entrevista clínica e o diagnóstico. E esse processo, inicialmente eu quero deixar uma resolução para os atendimentos, que eles são psicológicos, essa resolução de número 9, 25 de abril de 2018, em que ela vem pautar e direcionar no parágrafo 2º o quanto que é importante e necessário, aliás, fundamental. Entende-se como fundamental sendo obrigatório, enquanto uma avaliação psicológica, que é o que rege essa resolução e estabelece as diretrizes de avaliação. Então, obrigatoriamente, é importante e necessário que se faça uma entrevista psicológica, a fim de levar em consideração um psicodiagnóstico. E a entrevista, ela acaba aqui abrangendo, várias áreas da psicologia, que vai desde na saúde mental, hospitalar, bem como também escolar. Enfim, a entrevista, ela é fundamental para conhecer o sujeito, para conhecer o indivíduo, até mesmo a própria dinâmica que é estabelecida. A gente vai ver que existem vários tipos de entrevistas, Depende muito de qual que é o seu objetivo, depende muito de qual que é o fim. Ou seja, se é institucional, se é de desligamento, se é que antecede uma testagem psicológica. Enfim, a entrevista, ela tem diversas modalidades. Então, lembrando que vai depender do seu objetivo. Então, é imprescindível que ela não seja aplicada em saúde mental. Haja vista que um dos requisitos para compreender nessa interação social que o sujeito ele mantém. Ou seja, que ele estabelece quais são os seus vínculos, Então, a entrevista, ela tende a ter uma delimitação, tanto no seu tempo, bem como também do lugar, da comorbidade. Então, assim, depende desse espaço e dessa estrutura que o terapeuta, que no caso o psicólogo nesse sentido, ele quer levantar, que são levantamentos de dados. Então, na entrevista clínica, a maioria das informações, ela advém do próprio sujeito. A maioria delas, mas não exclusivamente, porque pode ser também do seu acompanhante, ou seja, pode ser de um familiar. Então, é preciso que tenha algumas ideias sobre essas entrevistas, até mesmo para saber conduzir. Inicialmente, a gente trabalha com 2 tipos de entrevistas. Nós temos as estruturadas e as não estruturadas. As estruturadas, elas tendem a ter um norte, elas tendem a ter um direcionamento, que são algumas perguntas em que são dadas para que o sujeito ele consiga, a partir de uma estrutura, por isso que ela é estrutural, a partir de uma estrutura a gente consiga compreender essas relações ou mesmo o curso da doença, enfim, bem como na escola ou na família. Enfim, vai depender realmente do que a gente está se propondo enquanto entrevista estruturada. A entrevista não estruturada, ela tende a ser mais livre, ou seja, o sujeito, ele acaba aqui tendo uma maior liberdade de expor aquela necessidade, aquilo que está levando ele, por exemplo, para a clínica, ou para a escola, ou organizacional, enfim, o sujeito, ele tende a ser mais livre naqueles conteúdos que são requeridos. O psicólogo, dentro da experiência, ele tende a trazer, principalmente o clínico, ele tende a trabalhar nesses 2 viés.
tanto a estruturada quanto a não estruturada. Porque até mesmo para que seja norteado, até mesmo para que seja direcionado essa linha de raciocínio. Por exemplo, perguntas sobre a gestação, a infância, bem como também o desenvolvimento escolar. Então, é como se tivesse uma linha de raciocínio em que o psicólogo, ele acaba que tendo um direcionamento. E claro que é importante, né, que tenha assim, um ambiente calmo, sem interrupções, o máximo que possível, até mesmo, né, essas interrupções, a gente fala o seguinte, pensa, né, o sujeito, ele tá tendo uma linha de raciocínio, ele tá, né, verbalizando, ou mesmo o próprio psicólogo, e de repente alguém entra na sala, né? Isso acaba que tendo uma interrupção, ou seja, gerando uma quebra na linha de raciocínio. Então, é importante respeitar que esse tempo, né, e que essa entrevista, ela seja respeitada e não interrompida. E também, né, quanto poder diminuir os ruídos ambientais, né, que são os barulhos, bem como também a própria dificuldade de se estabelecer uma comunicação, né? Essa comunicação, ela é importante para que a gente consiga entender o curso do pensamento. Então, depende muito, né, dos objetivos. Então, dependendo do objetivo, né, da entrevista, é que a gente vai direcionar em que momento, como que será estruturada ou, né, organizada essa entrevista. Vamos colocar assim. Por exemplo, a entrevista, uma delas pode ser entrevista de tomada de dados. Por exemplo, essa acaba sendo mais diretiva, né? Essa acaba sendo mais um monólogo mesmo, né? Não tem tanta liberdade do sujeito ele participar. Por exemplo, quando o sujeito ele é inserido em alguma instituição, né? Então, esse momento de culturação, né, em que ele entra, por exemplo, numa empresa, então, ou mesmo numa escola, enfim, é interessante com que essa entrevista de tomadas de dados, ela seja mais específica, ou seja, o cunho dela tem que ser de uma natureza em que o paciente ele vai receber mais informações sobre a instituição. Qual que é o tipo de tratamento, qual que é o tipo de informações gerais que ele deve estar recebendo sobre aquele local. Pode ser também, por exemplo, em alguma instituição que seja institucionalizada, né? A gente, por exemplo, CAPS, ou bem como no hospital, que existem algumas regras que elas são mais institucionais. Então, é como se fosse mais diretiva, ou seja, essa entrevista é mais voltada para de como vai ser o tratamento, quais são as regras institucionais. Então, tem uma menor participação do paciente, ou seja, do usuário. As entrevistas de um outro tipo, né, de entrevista de acordo com o seu objetivo, porque vai depender do objetivo para que a entrevista ela seja formulada. A entrevista de história de caso, que ela tem uma proposta de direcionar mais para os períodos críticos do sujeito. Ou seja, dentro dos seus antecedentes, né, seus antecedentes e seus desencadeantes. Ou seja, quando é que foi que surgiu o primeiro surto, por exemplo, né? A primeira crise. Quando que a patologia ela aconteceu? Então, essa investigação, ela tende a ser, nesse outro momento, né, que seria a entrevista da história de caso, ela tende a ser mais direcionada, mais específico para a natureza do conflito, levando em consideração seus antecedentes e descendentes, como, né, foi ressaltado. Então, é uma história, é um estudo de caso desses conflitos.
Enquanto uma outra entrevista, que seria do estado mental do sujeito, ou seja, do próprio funcionamento mental, seria compreender o prejuízo mental. Esse prejuízo mental, ele vai nos direcionar em algumas áreas que são mais específicas, tá? Essas áreas específicas, elas compreendem como raciocínio, memória, inteligência, concentração, fala, audibilização. Então, ela é bem direcionada para o estado mental, o processo de funcionamento da mente. Então, alguns testes, eles são muito utilizados, algumas provas, para compreender esse prejuízo ou também essas habilidades, se elas estão preservadas ou não. Até mesmo para que um processo de intervenção, ele possa vir a acontecer. Então, a entrevista do estado mental, ela é primordial nessas relações, nessas faculdades mentais. Um outro tipo de entrevista é o pré-testagem e pós-testagem, que ela está mais relacionada a desenvolver algumas hipóteses. Por exemplo, o médico, né, ele traz uma hipótese diagnóstica de um autista, ele traz uma hipótese diagnóstica de um TDAH, ou de uma mal de Parkinson, enfim, né, dentre outras inúmeras aí transtornos, né, que inclusive o CID, né, e o DSM, ele nos remete aos transtornos, né, um transtorno alimentar, enfim, né, uma série de classificações nosológicas. Então, o psicólogo, ele vem na testagem, a fim de verificar, de testar se essa hipótese ela é validada ou não, a partir de uma avaliação, né, segundo uma hipótese já dada, né, pelo médico ou pelo neuropsicólogo, enfim, ou pelo neurologista. Enfim, então a gente vai testar. Então, aí é chamado de entrevista pré e pós-testagem. Tem um outro tipo de entrevista que é a breve de avaliação. Então, nesse momento, ela é mais direcionada. Por exemplo, quais são os riscos que um sujeito seria um prognóstico, né? Quais são os possíveis riscos que esse sujeito ele pode vir a ter? Por exemplo, no suicídio, né? Então, ele é mais voltado em regime de hospital psiquiátrico, de ambulatório, porque ela é como se houvesse uma ideia do que pode vir a acontecer, né? Dentro de elementos de uma determinada patologia, entendeu? De uma mania ou de um surto bipolar, né? Bem como também uma esquizofrenia, enfim, né? Então, esses possíveis surtos, esses possíveis prognóstico, né, dessas dificuldades que podem vir a acontecer, aí se propõe uma entrevista, né, porque acaba ficando que seria mais o curso da doença, né? O curso da doença, ele acaba que sendo bem característico, dependendo do tipo de ansiedade que o sujeito ele tem ou pode, né, suportar por conta de uma estrutura, né, até mesmo nosológicas, dos pensamentos, da emoção, da estrutura familiar, né? Então, é importante que se tenha essa compreensão. A entrevista de desligamento, ela é bem interessante, né, porque que é um outro tipo de entrevista, né, que dá uma devolutiva pro paciente, né, pós-alta, ou seja, direcionar, né, nesse desligamento, suponhamos que o sujeito ele tenha tido uma alta, né, uma alta psicológica. Então, o psicólogo ele vai dar esse retorno, ele vai dar a devolutiva dos objetivos que foram alcançados.
Olha, você está recebendo alta porque o objetivo inicial da proposta terapêutica foi trabalhar a depressão, ou os níveis de ansiedades, ou a própria adaptação em sala de aula, enfim, depende de quais foram os propósitos iniciais para que essa alta ela tenha esse efeito. Esse efeito. Então, essa devolutiva, que seria entrevista de desligamento, ela é necessária, tá? Até mesmo para o sujeito ter essa ideia do que foi trabalhado e do que foi alcançado. Ou se não, né? Porque pode ser que no momento ali, né, da entrevista de desligamento, alguns problemas não tenham sido resolvidos. E talvez é preciso elaborar outro plano, né, de intervenção, para que assim essas sejam trabalhadas. E a entrevista, né, dentro dessas 7 propostas aqui de entrevistas, né, tem a entrevista de pesquisa, né, que com a permissão do paciente, essa entrevista, a permissão do paciente e um documento assinado atestando o seu consentimento. E dependendo se for criança, a gente faz a solicitação, ou se tiver, faz a solicitação para o seu responsável, né, o curador, ou enfim, né, vai depender realmente da dependência, né, e da dependência que o paciente ele tem com os seus pais, os responsáveis, enfim, ou quem responda por ele. E que tem que ser assinado, tá? Que essas entrevistas e que esses procedimentos que vão vir acontecer, que vão surgir, eles tenham que ser assinados pelos seus responsáveis. Então, hoje, né, nesse momento, a gente vai ficar com esses aspectos e num outro vídeo eu vou estar trabalhando sobre algumas técnicas de entrevistas, ok? E dá um like. Obrigada.